Salve, amantes do futebol! Sou Lucas Assunção, está começando aqui mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de falar dos assuntos aqui, dê o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho quando o vídeo for notificado. Nesse vídeo eu vou falar aqui sobre os jogos de segunda-feira, Campeonato Brasileiro, séries A e C. Não teve jogo de segunda-feira para comentar aqui, né, na série B, né, e que eu não falei no meu podcast do Futebol para Parte B. Aliás, ouve lá o Futebol para Parte B, também no Spotify, está disponível por lá. Mais de 170 episódios por lá também, que eu falo sobre futebol, assim também como aqui o meu canal também. E eu vou começar a falar aqui sobre a Série C e sobre a vitória do Remo. O Clube do Remo enfrentou aí o Ferroviário no Baianão em casa. O Remo que tá pressionado porque precisava vencer o jogo para aí entrar no G8, né? E mesmo sem fazer uma boa atuação, venceu o Ferroviário por 2-1. E o Remo venceu ali, né? No suando, né? No sufoco ali. E o Remo saiu na frente no final do primeiro tempo. Aliás, os gols do Remo foram no finalzinho do jogo, né? Um de cada tempo. O Remo saiu na frente com o gol do Marco Antônio, gol marcado aos 47 minutos do primeiro tempo. Aí o Ferroviário chegou ao empate com o gol do Ian, gol marcado aos 34. E o Vanilson fez o gol aí do Remo, o gol da vitória azulina, e o gol que contou com uma falha bizonha do goleiro do Ferroviário, né? Ele tentou ali, né, agarrar, né, segurar a bola ali, né? Tentou ali fazer a defesa, né, para pelo menos ali, né, ia terminar o jogo. Só que aí a bola soltou nas mãos do goleiro e a bola voltou pro Vanilson, que fez o gol da vitória 2-1 Remo contra a equipe do Ferroviário. Com essa vitória, o Remo ele assume a 8ª posição, ele entra ali no G8 com 25 pontos. E ele só assumiu a 8ª posição por conta do critério de desempate, porque o Remo está empatado com a Aparecidense, que é o próximo adversário do Remo na penúltima rodada no Baianão, confronto direto aí pela classificação, pelo G8. E também o Remo está empatado em número de vitórias com o time goiano e também saldo de gols. Ele só assumiu, né, a 8ª posição por conta dos gols marcados. O Remo tem 24 e a Aparecidense tem 22. Né? 2-1 Remo contra a equipe do Ferroviário. O Ferroviário, com essa derrota, né, o Ferroviário está em 18º com 16 pontos. Está lutando aí contra o rebaixamento da equipe cearense. Agora, sobre o jogo, sobre essa vitória do Remo, é bom ponderar o que eu vou dizer aqui. Foi uma vitória importantíssima, né? Foi uma vitória assim, para dizer assim, heróica, digamos assim. Foi uma vitória assim, uma vitória além de ser importantíssima, claro, a vitória da equipe do Remo, foi uma vitória ali primordial, né? Foi primordial a vitória azulina contra a equipe do Ferroviário, porque a atuação do time azulino foi muito ruim. Claro que o torcedor azulino está feliz do Remo entrar no G8, né, na zona de classificação, né, para a segunda fase, porém, né, não tem que deixar de lado, né, não dá para apagar os erros do time azulino, porque o time do Remo, apesar da vitória, foi uma equipe muito apática, um time que errou muitos passes ali, muito afoito, apático o Remo no jogo. E a equipe do Ferroviário, mesmo com o time ali com limitações, né, criou as melhores chances ali, né, as melhores não, as principais chances, né, de gol, né, no jogo. E uma delas foi no final do jogo, foi no final do primeiro tempo, quando o Ferroviário teve a chance, né, de abrir o placar, né, num contra-ataque, né, cara a cara com o goleiro azulino. Só que a bola foi para fora e o Ferroviário perdeu a chance, né, de marcar gol. E aí, depois, né, acho que 2 minutos depois do gol perdido da equipe do Ferroviário, saiu o gol do Remo, gol do Marco Antônio abrindo o placar, né? E como o futebol também é cruel, né? O Ferroviário perdeu o gol, né, que poderia abrir o placar, e o Remo conseguiu fazer o primeiro gol ali com o Marco Antônio, 1-0 Remo. Aí no segundo tempo,
o Remo ali se recuou, né? O Ferroviário atacou a equipe azulina, teve chances aí de conseguir o gol de empate ali, e martelou, né? Até teve as defesas também do goleiro, e aí o Ferroviário conseguiu empatar o jogo, né? Com o gol do Ian, né? Numa jogada errada aí, num contra-ataque. Ele recebeu o passe e já ali, sem goleiro, bateu e empatou o jogo 1-1, causando ali uma aflição ao torcedor, porque aquele empate, o Remo, ele estaria atrás do Aparecidense, né? Se terminasse esse resultado 1-1, né? E aí o Remo não precisaria, né? Do empate, tinha que vencer a Aparecidense. Só que aí teve o gol da vitória com o Vanilson, né? Que, como eu falei, né? Contou com a falha bizonha do goleiro, que tentou agarrar a bola e, né, escapou em suas mãos e a bola voltou, sobrou para o Vanilson e fez o gol 2-1 para a equipe do Remo contra o Ferroviário, mas foi uma atuação assim muito ruim a atuação, né, do Remo contra a equipe do Ferroviário, e pareceu também, né, que o time do Remo não estava brigando, né, pelo G4, né, e o Remo precisa evoluir e muito, né, se quiser se classificar, né. E também, né, não pareceu também nessa partida, né, nesse jogo aí, não pareceu uma equipe que estava brigando por classificação, né. E aí também misturava um pouco também o mau futebol do Remo com a apatia, claro, dos seus jogadores, né, dos seus jogadores. Assim, obviamente deve-se comemorar a vitória, mas não dá para pagar, não dá para apagar, né, não dá para apagar aqui os erros da equipe azulino, né. E o Zé Carlos, que foi o goleiro, né, do Remo, né, foi bem, salvou a equipe em boas defesas, né. E assim, o Remo ele não tem um jogador para armar a equipe. Saiu Albano, praticamente o Remo perdeu aquele meio campo, né. Sem um meio campista, né, fica complicado. E também, né, eu acho o Gerson Guzmão um treinador bem limitado, bem limitado o Gerson Guzmão, que é um treinador assim muito conservador na equipe, né. E aí recuou o time, né, poderia ter ali não deixado o que a equipe adversária criasse chances, e aí o Remo quase aí perdeu o jogo, mas aí teve o erro, né? O jogo terminaria 1-1, né? Mas aí teve esse erro do goleiro, mas sinceramente o empate seria para mim, né, uma vantagem para mim mais justa, né? Se 1-1 seria até um resultado mais justo para o Remo, né? Pela atuação ruim, né? E foi uma vitória preciosa do Remo contra a equipe do Ferroviário, 2-1 para a equipe azulina. Vamos conferir aqui a classificação da Série C. Esse foi o jogo, né, que encerrou a rodada. O Mirassol lidera a Série C com 32 pontos, né, e tem um jogo a menos, vai enfrentar o Botafogo da Paraíba nesse meio de semana. Em segundo, o Paysandu com 30. Em terceiro, o Figueirense com 29. Em oitavo, o ABC com 28. Em quinto, o Botafogo com 27. Em sexto, o Volta Redonda com 26. Em sétimo, o Botafogo de Ribeirão Preto também 26. E em nono, o Remo com 25. Em oitavo, o Remo com 25. Aí em nono, o Aparecidense também 25. As duas equipes se enfrentam na penúltima rodada, também no Baenão, o jogo do Remo. E vai ser um jogo decisivo aí para o Remo conseguir essa classificação, né? Se vencer aí, deva se classificar o Remo aí em caso de vitória, né? E vai ser um jogo bem complicado, porque a Aparecidense também precisa de classificação. E a última rodada do Remo vai ser contra o Botafogo, e o Botafogo ainda com hipóteses ali, né? Caso o Botafogo ali se classifique, pode ser um jogo de tranquilidade para o Remo. Porém, caso o Botafogo busque a classificação na última rodada, vai ser uma tarefa bem complicada. Bem complicada. Em décimo, São José com 23. Em décimo primeiro, o Vitória também 23. Em décimo 22, né, perdão aqui. O Vitória está em décimo primeiro com 23. Em décimo segundo, Ipiranga com 22. Em décimo terceiro, Manaus também 22. Em décimo quarto, o Altos com 21. Em décimo quinto, Confiança com 20. Em décimo sexto, Floresta com 19. E aí na zona do rebaixamento está o Atlético Cearense, também 19. O Ferroviário é o 18º com 16.
O Campinense é o penúltimo colocado com 15 e na última posição o Brasil de Pelotas com 14 pontos. Essa é a classificação da Série C, que tem aí na artilharia aqui o Alex Henrique e o Marlon. O Alex Henrique do Aparecidense e o Marlon do Paysandu, ambos com 9 cartões amarelos. Com 9 gols, perdão. Com 9 gols aí. Aí com 7 cartões amarelos. Aí sim, vamos lá para cartões amarelos. O André Felipe e o Marcos Vinícius do ABC. O José Aldo do Paysandu. O Perema do Floresta. O Rodrigo San do Mirassol. E o Samuel do São José. E o Luiz Carlos do Botafogo tomou aí 2 cartões vermelhos nessa Série C. Vamos falar aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí o complemento da 20ª rodada, né, a primeira rodada do retorno, que foi o jogo entre Santos e Fluminense. Jogo bem movimentado. O jogo foi na Vila e o placar ficou 2-2 entre Santos e Fluminense. Quem saiu na frente foi o Santos com o gol do zagueiro Luiz Felipe aos 15 minutos aí, do primeiro tempo. Aí o Ganso de pênalti empatou pro Fluminense, 1-1, aí a lei do ex. Aí 1 minuto depois, o John Arias, né, virou o jogo para a equipe do tricolor carioca. E o atacante Marcos Leonardo fez aí o gol de empate. Santos 2, Fluminense também 2, uma partida bem movimentada. O Fluminense aí que tá numa campanha bacana, é o terceiro colocado com 35 pontos, o time treinado pelo Diniz, e o Santos com o empate, né? O Santos com 27 pontos é o nono colocado. Vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro, que tem o Palmeiras líder com 42 pontos. Na segunda posição, o Corinthians com 38. Em terceiro, o Fluminense com 35. Em quarto, o Atlético Paranaense com 34. Em quinto, o Flamengo com 33. Em sexto, o Internacional também 33. Em sétimo, o Atlético Mineiro com 32. Em oitavo, o Bragantino com 30. Em nono, o Santos com 27. Em décimo, o São Paulo com 26. 11 empates do São Paulo. Em 11º, o Goiás com 25. Aí em 12º, o Botafogo com 24. América Mineiro em 13º também 24. Assim também como o Ceará em 14º, 24 pontos. Idem. Em 15º, o Coritiba com 22 e o Avaí é o 16º com 21. Na zona do rebaixamento, Cuiabá com 20. Aí na 18ª, o Fortaleza 18º com 18. Na penúltima posição, o Atlético Goianiense com 17. Na última posição, Juventude com 16 pontos. O Cano do Fluminense é o artilheiro da Série A com 12 gols. O Arrascaeta do Flamengo é o jogador com mais assistências no campeonato, 7 assistências para o uruguaio. O Rodrigo Fernandes, do Santos, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, 8 cartões. E o David Braz, do Fluminense, o Eric Ramírez, do Bragantino, e o Ramon também do Bragantino, o Paulinho Mocelin, do Juventude, e o Tony Anderson, né, do Coritiba. Ambos tomaram 2 cartões vermelhos nessa Série A. Então, falei aqui sobre a rodada, né, de encerramento, né, da Série A, que foi entre Santos e Fluminense, 2-2, e a rodada de encerramento da Série C, a vitória do Remo 2-1 em cima do time do Ferroviário. Então é isso, gente, finalizamos aqui mais um vídeo. O de sempre aqui, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho quando o vídeo for notificado, compartilhe esse canal aqui com seus amigos, né, que gostam de futebol, né? Eu falo aqui sobre futebol, enfim. E até a próxima e tchau!